O que a igreja diz sobre a ressocialização do preso? Nós temos aí presos que são ressocializados na sociedade e por aí vai, né? Não existem documentos específicos que vão tratar desse caso, certo? Mas a escritura vai tratar. Uma das pessoas que Jesus vai listar nas obras de misericórdia são os encarcerados. Estive preso e não fostes me visitar. É óbvio que no mundo moderno profundamente intemperante, né, sem temperança, essa passagem vai ser completamente difícil, porque de um lado você vai ter pessoas, é bandido bom, é bandido morto, tem que morrer, desgraçado, fora da égua. Do outro lado, vai ter lá, tadinho do bandido, o bandido é um coitado. A gente tem que ajudar o bandidinho. Olha lá que dó do bandidinho, né? De gotinha do bandidinho. É ruim a sociedade que fez ele ir pra lá, né? Percebe a falta de temperança? Enquanto um quer assassinar o bandido, no outro transforma o bandido no herói. Óbvio que a igreja não tá de nenhum desses dois lados. Então assim, o que a igreja vê? Primeiro nós temos que olhar com os olhos da virtude da justiça. Aquelas pessoas são dignas de receber a punição que receberam. Então elas estão presas, porque elas cometeram um delito. E é justo que elas estejam na cadeia. É justo que elas estejam na cadeia. Não tem herói de nada, tá? Ali é uma pessoa que recebeu sua pena, está presa. E é bom que ela cumpra essa pena. Eu acho que uma das coisas que mais dói no coração das pessoas é a injustiça, sabe? Eu tive a experiência de conviver uma semana quando eu estive nos Estados Unidos, com uma moça que teve o irmão assassinado lá nos Estados Unidos. E de tempos em tempos ela precisa voltar no tribunal para ver a respeito da atualização da pena da pessoa que assassinou o irmão dela. E de tempos em tempos ela tem que ver de novo o assassino do irmão dela. E ela me falou um negócio que, assim, como eu nunca vivi uma situação tão forte assim, né? Aquela situação me ensinou muita coisa. É uma coisa que eu acho que eu nunca vou esquecer na minha vida, sabe? A história dela contando. E ela fala assim que ela já perdoou esse assassino, porque ela percebeu que com o passar do tempo que ele foi entendendo que ele estava errado, sabe? Então ela não pede nenhum dia a mais de prisão para ele, mas também não gostaria de ver ele receber nenhum dia a menos. Essa frase é forte, né? Eu não desejo nenhum dia a mais para ele na cadeia, mas eu não gostaria que ele recebesse também nenhum dia a menos, que ele pagasse exatamente o que ele tem que pagar. Cara, que frase forte, sabe? Porque essa é a virtude da justiça. Ele recebeu, acho que, alguns anos de cadeia, mais de uma década, né? Tá nos Estados Unidos, né, o cara? E ela pediu isso. Nem um dia a mais, nem um dia a menos. Que ele cumpra exatamente o que ele tem que cumprir. E um dia que ele cumprir, a vida dele vai seguir e, pra mim, passou. Tá perdoado. Então, assim, a visão do católico é que as pessoas cumpram as suas penas. Que elas recebam a punição que elas merecem. E não que elas entrem na cadeia e saiam 2 dias depois. Não, as pessoas precisam ser responsáveis por aquilo que fazem. Então isso é indiscutível. A igreja não negocia isso. Em segundo ponto, a igreja sempre vai defender a possibilidade de que aquele infrator se converta. Porque todos têm o direito de conhecer o Cristo e ser uma pessoa melhor. Todos têm o direito de se arrepender dos seus pecados. E Cristo agirá com misericórdia para todos aqueles que genuinamente se arrependerem de seus pecados. Então nós não podemos fechar da pessoa a possibilidade. Então assim, o que eu, Guilherme... Agora, a aplicação prática, ela varia de pessoa para pessoa. Eu vou dar a minha opinião. Qual é a minha opinião sobre isso, certo? E eu vou dar a minha opinião para o Brasil. Eu acho que a justiça brasileira é muito negligente. Porque eu acho que as pessoas não cumprem as penas que deveriam cumprir. Isso é injustiça. Essa é a minha visão. Entretanto, eu sou profundamente a favor de ressocialização, seja para o bandido que for. Eu acho que ele pode ter, saca, a possibilidade de se arrepender. E aí você vai colocar, Guilherme, mas o cara que assassinou a criança, né? A criança não vai voltar. Eu sei. Só que lembra que a lei de Talião não é a lei mais justa que tem. Olho por olho, dente por dente. Não é. As pessoas elas precisam ter essa possibilidade de perceber que erraram, saca? E de se redimir com elas mesmas, com a sociedade, com Deus. E se Deus dá pra elas essa possibilidade, não sou eu que vou fazer o contrário. Então, pra mim, eu acho que as pessoas deveriam ser presas, e deveriam ser presas com a pena que deveriam ser presas, pelo tempo que for necessário. Pô, o cara foi um assassino, ele tem que ficar ali, sabe? A pena brasileira prevê 30 anos de cadeia. Eu sou a favor desses 30 anos. Nem um dia mais, nem um dia menos. E nesses 30 anos, eu sou a favor de que esse cara tenha a possibilidade de encontrar a misericórdia divina. Que esse cara possa se ressocializar, que ele possa encontrar no trabalho algo que o edifique, que ele possa adquirir virtudes. E eu vou te dizer o seguinte, eu nunca cometi um crime
para ser preso. Nunca. Eu não me lembro na minha cabeça de ter cometido um delito para ser preso. Mas eu já cometi delitos. E eu me confesso deles toda semana. Eu posso não ser tão ruim como o bandido que tá na cadeia. Mas eu sou ruim. Eu também não mereceria a vida eterna. Eu também mereceria a condenação eterna. Merecer, eu mereço o inferno. Sempre mereci. E sempre merecerei. Meu confessor e meus exames de consciência são bem claros ao me lembrar disso todo o tempo. E ser católico é saber disso. Saber que você é um miserável. Saber que você é um pecador. Saber que você merece o inferno. Saber que você tem potencial para ser a pior pessoa que já pisou sobre a face da terra todo instante, como qualquer um daqueles bandidos. Talvez eu só não tô numa cadeia porque no meio do caminho Cristo me pegou pela mão e não me deixou que eu fizesse algo pior. Potencialmente eu sou tão pecador como qualquer um daqueles lá. Eu só não tô lá por pura graça e misericórdia. Isso é ser católico. Então entenda uma coisa, eu não sou melhor que aqueles bandidos. Que a gente pode ter essa soberba, né? Jesus me salvou, então eu sou melhor. Eu sou tão ruim quanto eles. Eu só não tô na penúria como eles porque Cristo não deixou que eu estivesse lá. Então o meu trabalho é não deixar que eles fiquem lá também. O meu trabalho é a minha obrigação, saca? É fazer com que as pessoas alcancem a graça que eu alcancei um dia na minha vida. Não porque eu sou melhor que elas, mas porque eu sou grato a Deus pelo que ele fez na minha vida. É a parábola do empregado, né? Que estava devendo o seu patrão e o patrão queria fazer o de escravo. E ele falou, perdão, senhor. E o patrão perdoou a dívida dele. E aí no dia seguinte, ele encontrou alguém que lhe devia e não perdoou essa dívida. E o patrão falou, servo mau, eu não havia perdoado o seu... Por que não perdoa aqui? É a mesma lógica. Eu, que todo dia, toda semana vou pro confessionário e coloco as minhas misérias, coloco ali minhas penúrias, as minhas desgraças, o meu lixo, o meu chorume. Me acuso diante de um tribunal onde o réu confesso sai perdoado, que é a confissão. Toda semana eu vou sair do confessionário e vou dizer que bandido bom é bandido morto, meu querido. Se isso for verdade, então o primeiro que tem que morrer sou eu. Entendeu? Então sim, justiça. Queremos justiça. E a justiça brasileira para mim é muito negligente. As penas têm que ser mais duras. Mas todos têm que ter a chance de se rever. Como eu aprendi nessa viagem para os Estados Unidos. Eu não peço nenhum dia a mais e nenhum dia a menos. Que ele cumpra aquilo que ele tem que cumprir. Isso é justiça. Essa é a virtude da justiça.